Operação de continuidade de tendência no índice futuro. Ah, vamos montar o placar estatístico agora. A gente está aí exatamente em um momento onde a gente já observou uma operação de reversão de tendência que vai estar inclusive na outra aula, nesse mesmo dia, nesse mesmo padrão aqui atrás, mas agora a gente tem uma continuidade de tendência e a gente vai montar o placar disso aqui. Nesse momento exatamente a gente tem o mercado voltando ali a, acima da média de 200, ou seja, ele tentou perder a média de 200, fez um movimento significativamente grande em função do fractal, mas volta ali e nesse retorno acaba tomando novamente a média de 200, criando um trade location de compra aqui para a gente, validando a primeira posição na compra, tá? No retorno também a gente tem uns parâmetros aí que a gente tem de região de interesse de negociação. A gente pode comprar a partir do momento que o mercado retomar a VL do dia. E a VL está constando aí em 109.765. A hora que ele voltar para dentro dos níveis de preço ali, a gente retoma. Essa região de interesse de negociação não existe mais, a gente está ela já perdeu por esse primeiro movimento do dia e a gente tem uma nova perspectiva lá acima na região por volta dos 155. Mais acima também, em um gráfico de 5 minutos, a gente tem o mercado justamente perdendo a média de 20 com a VWAP, então a gente já teria feito uma operação de reversão de tendência na perda dessas duas médias, né? E o avanço da continuidade da operação dá para a gente um critério de continuidade de tendência, então esse mercado aqui também, esse cenário aqui também valida a posição de compra aqui para a gente. Aqui, voltando aos 15 minutos, a gente tem um mercado praticamente em vácuo nessa posição toda, ou seja, um vácuo de liquidez. Você vê que o mercado tem pouquíssimo volume nos preços aqui, então isso avançando adiante na operação, a gente pegaria um vácuo e isso daria para a gente ainda mais certeza em tomar mercado aí numa operação de continuidade de tendência. O nosso alvo seria tanto na média de 8 aqui, como o primeiro parâmetro de trade location, que está por volta dos 110 ali, redondo na média ali, quanto na região de interesse de negociação em 110, 155 e também na região que está ali por volta do ajuste diário, que é em 110, 225. Então, nessa região aqui, seria o nosso primeiro ponto de desalavancagem a partir do momento que a gente entrar na operação. Vindo mais para os critérios de fractais menores aqui, no gráfico de 1 minuto, a gente tem então a retomada dos preços na média de 34, tem uma falha na continuidade aqui nesse pivô, então o mercado já rompeu ali o limite da falha de continuidade, o mercado perde a região da média de 34, perde a região da VWAP, dá continuidade ao movimento de alta, a gente vê uma crescente significativa no volume na retomada do movimento de alta. Isso dá para a gente, né, a intenção do sentimento de mercado, um giro de sentimento de mercado, a intenção compradora no mercado. Além disso, exatamente no momento em que esse mercado gira para alta, a gente vê uma compensação muito forte aqui nas agressões na compra e uma baixa muito significativa nas agressões na venda no saldo. Já há aí também uma ligeira intenção mais compradora ali na balança do poder e a gente tem, por consequência, a continuidade do movimento aí na sequência. Então, isso aí dá para a gente a iminência de uma operação compradora. A gente tem uma ligeira barreira nos preços aí por volta dos 750 até por volta dos 780, 800. Então isso aí seria uma barreira de preço significativa, ela está aqui no livro visual também, mas a partir do momento que o mercado perde essa barreira de preço, ele toma esses movimentos todos, se o vendedor não voltar agredindo a posição, a gente vai ter aí, a gente já teve uma primeira defesa, ou seja, um primeiro teste, que esse mercado avançou, voltou testando a primeira vez, então esse é um teste, a gente precisa que ele avance, volte a segunda vez para confirmar o movimento, dê para a gente um gatilho e após o gatilho a gente tem a chamada de fluxo e o ideal é que a gente veja a chamada de fluxo levando todas essas posições aqui onde tem a concentração e o vendedor não voltando mais, deixando o mercado passar, e isso daria para a gente uma chamada de fluxo na compra significativa, seria muito visível enxergar isso aí, tá? Depois de todo esse cenário feito. Então, à medida que o cenário for se concluindo, a hora que tiver o nosso ponto de entrada, o nosso gatilho de entrada, eu vou posicionar a operação.
Vocês podem ver que apesar do comprador ter tentado forçar o preço, o vendedor volta defendendo o preço nessa região também, ou seja, há uma defesa significativa dos preços aí exatamente em cima da região da concentração, ao vendedor defendendo os preços ali, ou seja, a gente vê a intenção do vendedor, então isso não gera um fluxo consistente na continuidade, ou seja, não um fluxo comprador. Eu estou vendo um fluxo, na verdade, uma tentativa de um fluxo na defesa, respeitando aqui o que há a concentração até 880, e é óbvio, né, que uma concentração que se mantém no preço, o preço atinge a concentração e a concentração permanece lá, é claro que o mercado tomaria um front running. E é exatamente isso que a gente quer ver, na verdade, onde a gente tem que ter obrigatoriamente um segundo retorno dos preços aqui para marcar uma confirmação. Lembra que a gente tem um teste nesse primeiro retorno? Ó, passou a compra, vamos ver se o vendedor vai voltar. Se ele for embora sem a gente, vai embora, não tem o que fazer, tá? Mas a gente já vê o vendedor começando a tentar travar o preço ali, ó. Um aumento significativo de compra, não tem o volume tão aumentado até agora, tá? É menor do que foi os candles anteriores, menor do que foram os candles anteriores. Agora ele está aumentado, mas ele está aumentando, mas está reduzindo a compra e aumentando a venda também, tá vendo? Olha aí, está defendendo o preço. Então aí confirma para a gente uma absorção muito pesada nos preços, absorção muito pesada nos preços. Pode ver o pavio que deixa no saldo. Esse volume praticamente equilibrou todo o saldo, trouxe o saldo todo para trás de novo, ou seja, o vendedor entrou muito forte na posição, justamente onde estava a concentração das escoras ali, e agora a gente provavelmente vai ver o mercado corrigindo um pouco, tá? Depois dessa absorção, para tentar se equilibrar de novo, para tentar retomar o movimento direcional, o movimento de continuidade, aí se for retomar o movimento de continuidade. A gente ainda precisa que esse mercado retorne, defenda aqui de baixo para cima, ou seja, aí a hora que ele retornar, o comprador volta para segurar o preço a partir da VWAP, ele tem até a VWAP para voltar, tá? E a partir do momento que o comprador começa a voltar, tem que deixar um candle gatilho e a partir daí chamar o fluxo a partir do candle gatilho, dando continuidade ao movimento de alta. Vamos ver se isso acontece. Fiquem de olho aí, inclusive, no saldo, tá? Para ver o comprador voltando a partir dos pontos que ele tem lá atrás. Presta atenção nessa região aqui, ó, entre 620 e 600, que foi a região de defesa de preços. Normalmente, quando o preço começa a chegar nessa defesa anterior, isso é um histórico de mercado, né? É histórico que o mercado te conta, uma memória de mercado. Quando o preço começar a chegar aqui por volta dos 630, 635, pode ser, se ele voltar, pode ser que o comprador comece a voltar a partir desse ponto e volte tomando o preço, ou comprando, fazendo um médio até a VWAP para segurar o preço aqui. É isso que a gente quer ver, na verdade. Isso geraria uma absorção nesse fundo também, levando o mercado de volta às suas altas e fazendo uma pressão compradora e aí sim, chamando o fluxo, criando um gatilho, chamando um fluxo a partir do movimento de compra, tá? E aí a gente vai tomar o preço lá adiante. Olha como é que o vendedor começa a pesar de maneira significativa no mercado. Agora a gente tem que ver o comprador entrando de volta, tá? Ó, justamente aonde eu falei lá, quase perto, né, da onde eu falei. Olha como é que volta significativa a compra, defendendo o preço. Olha o aumento de volume também absorvendo o preço aqui. Ele tinha um saldo comprador, o saldo já está voltando quase zerado aqui, tá? E o aumento de volume, ou seja, essa validando essa absorção nessa mínima também, passou agredindo feio e agora não tem mais jeito, né, pessoal? Agora a gente vai tomar mercado aí, porque agora já declarou, já cantou a pedra. Você pode ver que ele limpou a posição aqui, ó. Tá faltando só 800 para entrar, mas se ele romper esse 800, ó, tomou 800 de uma vez e agora o mercado tende a acelerar, tá? Eu já entrei com 5 contratos.
O meu stop está atrás da VWAP, obviamente, um stop significativamente maior nessa posição, mas a gente tem uma estrutura para ir tomar de pelo menos 400, 420 pontos até o ajuste, que daria para a gente um belo fator de lucro. Então eu já vou colocar também a minha primeira desalavancagem lá próximo. O que eu tenho para cima, na verdade, tá? É uma média de 20 períodos que está ali por volta dos 110,050, então seria mais ou menos a minha primeira desalavancagem. Eu tenho também uma região de interesse de negociação que está por volta ali dos 155 e depois tenho o ajuste diário que está lá por volta do 225. Então, nessa região entre os 50 e o 225, eu tenho uma região muito forte de interesse ali para travar os preços. Então, eu vou colocar, ó, passou de novo 1.000, agredindo mais forte, o comprador está querendo levar o preço. O BOP está começando a puxar mesmo, dando direcional, dando a intenção direcional de mercado, de fluxo, né? Ou seja, validando que está havendo um fluxo ali por diante, e a gente vê realmente que na balança que a gente fala que é o Times and Trades, as ordens compradoras são infinitamente mais pesadas do que as vendedoras. Agora passou um pouquinho, mas olha como é que volta o comprador segurando o preço, defendendo o preço, e esse mercado tende a ganhar aceleração a partir daí. Vocês estão vendo o saldo também, como é que o saldo retorna. A gente vai ter que ver um aumento de volume gradativo também na retomada de preço, na retomada desse movimento de alta, para validar as agressões aí junto, né, para validar o direcional de preço. Aí agora vocês acabaram de ver o que eu estava cantando aí nos preços e foi embora, não tem mais jeito, já estava, né, dando mais de, passando um pouquinho de 100 pontos aí, ele está limpando o book e esse mercado tende a acelerar. Eu vou botar a minha primeira desalavancagem ali no trade location ali por volta, ele já está por volta dos 100 ali, tá? Trade location por volta dos 100, então eu vou colocar lá, vou soltar o mercado aqui, vou colocar a minha primeira parcial lá por volta dos 100, tá? Vou botar em 90 aqui para dar uma margenzinha, porque ele pode se ajustar. Vou botar em 85, eu sempre boto uma coisinha, um espaçozinho ali para garantir que eu vou ter execução. E a segunda parcial eu vou colocar um pouco antes dessa score aqui, justamente para ter a certeza de que eu vou ser liquidado no ajuste, tá? Tanto no ajuste quanto nessa região de interesse de negociação aqui, que vai passar um pouco, 130, 140, eu estou lá no 185, mas como eu tenho uma score aqui por volta do 200, ó, passa o comprador de novo forçando o preço, o volume está aumentado, o saldo está aumentando, o BOP está regular, não temos divergências, ou seja, já é um movimento de continuidade. E como isso aqui está num vácuo até o trade location e está num vácuo até lá no 155, é muito provável que ele vá buscar o trade location como parâmetro de operação. Tá? O nosso trade location está por volta dos 115 aí. Eu vou ajustar um pouquinho mais ainda, vou botar no 90. Tá? Vou ajustar um pouquinho mais a minha saída para pegar um pouquinho mais aí. Mas é muito provável, essa operação tem uma taxa de acerto, um índice de eficiência altíssimo, taxa de acerto altíssima. Muito provavelmente que esse mercado vai perder essa score, e ele perdendo essa score, ele vai explodir até o ajuste. E aí eu, inclusive, liberaria esse mercado, eu não faria toda a saída da operação para deixar para gerenciar depois do ajuste também, porque aí o mercado viraria um mercado de alta, não tem por que sair no ajuste. Eu posso desalavancar muito pesado para ver o preço brigar no ajuste, e se ele continuar, eu vou inclusive realavancar a posição a partir do ajuste. Então é isso que a gente tem no formato da operação até agora e vamos deixar a operação executar.
Pegou a primeira parcial, vocês viram que o mercado continua agredindo bastante forte. Eu vou ajustar o meu stop aqui agora, voltar para a quantidade de contratos que eu tenho. Agora mesmo, o ponto de cobertura está atrás do meu stop original, então nem se eu quiser eu perco essa operação mais. Essa operação não pode ser perdida mais. De qualquer jeito eu saio nela no positivo. E se pegar mais uma execução aqui, aí que o ponto de cobertura vai se afastar mais ainda. Isso aí é um caráter da nossa gestão de risco de posição, que é criar assimetria de risco para trabalhar a posição. Pegou, agora eu vou ajustar o meu stop, botar no ponto de entrada e aqui eu começaria a trabalhar minha posição aí num trailing stop. Se ele romper o ajuste aí para cima, eu vou inclusive esperar uma posição de recompra, né, uma reentrada, que eu realavancaria a posição se ele me desse um padrão de entrada a partir do ajuste. O mercado está forte na compra, vocês podem ver aqui todos os indicadores validando essas questões para a gente. Já virou um trade location de compra também. Na verdade, ele está trabalhando em cima do trade location também agora, junto com a ajuste diário, junto com a média de 200. Então, o mercado tende a parar aí agora e ficar negociando um tempo aí. Então, por isso que a gente fez umas desalavancagens mais fortes. Mas vocês podem ver que o meu ponto de cobertura agora já foi lá para longe. Então, nem se eu quiser eu perco essa operação mais, porque para zerar a operação, esse mercado tem que voltar aqui embaixo, ó, no ponto de cobertura, para me tirar no 0 a 0 financeiro. Ou seja, muito pouco provável. E agora o meu stop já está no ponto de entrada, então se ele voltar, daqui a pouco eu vou ter média de 34, 89, VWAP e 20, tudo defendendo a minha posição aqui no meu stop também. Então é muito provável que esse mercado não volte assim, isso tudo. Então, operação alvos atingidos, operação encerrada, operação de continuidade.